Bom dia, mulheres divinas e varões valorosos. Com a graça e a paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia, para mais uma manhã na presença do Senhor. E a nossa breve reflexão de hoje encontra-se no livro de Marcos, capítulo 16, e o versículo 17 e 18, aonde o próprio Jesus, após ter ressuscitado, vai ao encontro dos discípulos e vai falar para ele, né, que eles precisam ir pregar. E ele vai falar que todo aquele que crê, né, será batizado, todo aquele que crê e for batizado será salvo. E dá a ordem para que os discípulos avancem e vão pregar por todo o mundo. E o 16 e o 17 vai falar justamente sobre os sinais que vão seguir, que vão com aqueles que creem, que acreditam. Por isso que eles convocam os discípulos e dá a ordem para que eles vão e saiam pregando a palavra do Senhor, a verdade do Senhor em todo o mundo. Mas aí ele vai dizer que no nome do Senhor Jesus, né, em nome do Senhor Jesus, os discípulos, eles vão fazer coisas maiores. E os sinais irão seguir todo aquele que crê. E a leitura começa dizendo assim: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Louvado seja Deus. Esses são os sinais ditos por Jesus que os discípulos iriam fazer e que os sinais iriam seguir todo aquele que cresce. Então, e os discípulos foram, e os sinais foram feitos, porque o Senhor classifica aqui os sinais, né? Ele diz que eles podem beber coisas mortíferas e não vão morrer, que vão colocar as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. E tudo isso aconteceu, né? Os discípulos puderam experimentar esses sinais, crendo, e tudo aconteceu. E não é diferente no tempo de hoje, porque hoje nós somos aqueles discípulos de lá. Nós somos chamados hoje, convocados hoje, para fazer esses sinais. Então só temos que crer, porque os sinais só vão seguir aos que creram, como seguiram aqui eles. Então, porque todos os dias das nossas vidas, nós somos induzidos, influenciados pelo inimigo das nossas almas a não acreditar, a desistir, a desanimar. E não foi essa a ordem que o Senhor nos deu. Nós precisamos falar conosco, nós precisamos induzir a nossa alma a acreditar que esses sinais nós podemos fazer também, eles vão nos acompanhar, eles estão conosco, esses sinais estão conosco. Há uma legalidade sobre a nossa vida de fazer esses sinais através do poder que opera em nós. Então, mas o Senhor, Ele nos convoca, Ele nos chama a acreditar, a confiar, a descansar. Por isso que nós sabemos o quanto é difícil no meio da luta, no meio da guerra, descansar, acreditar. Mas foi para isso que o Senhor nos chamou, porque Ele diz que em seu nome, não era em nome de ninguém, é em seu nome, o nome que tem todo o poder, nós poderíamos fazer esses sinais. Louvado seja Deus. E o Senhor trouxe à minha mente um louvor que diz: nós somos a igreja, porque o templo são as quatro paredes, mas a igreja somos nós. E esse louvor vai falar exatamente isso. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, povo eleito, nós somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Então, cada vez que nós vivemos por fé, cada vez que a nossa fé é provada, que o Senhor permite nós sermos provados, nós nos colocamos de pé, nós vencemos, porque cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais, de passar de nível, de estar mais próximo dele. Louvado seja Deus. Oremos nessa manhã, gratos ao Senhor por mais uma palavra revelada ao nosso coração.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, justo e eterno, soberano, Senhor. Tu és o nosso justo juiz, o nosso advogado, aquele que defende, que nos defende, que entra na guerra, que entra na peleja para nos entregar a vitória. Louvado seja Deus, e é o teu nome que nós glorificamos nessa manhã, e é o teu nome que nós rendemos graça nessa manhã. Senhor, receba a nossa gratidão. Nós somos gratos ao Senhor e perdoe, porque muitas vezes, Senhor, nós não compreendemos, nós não temos fé suficiente para acreditar no que lemos, mas nos ajuda na nossa pequena fé a crer, a confiar, a descansar que o Senhor opera em nós, que o Senhor, através de ti, nós conseguiremos, sim, Senhor, fazer os sinais, porque foi o Senhor mesmo que falou, e o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Caso falaria o Senhor e não cumpriria. Aleluia, Jesus. Muito obrigada, porque mais uma manhã de renovo sobre as nossas vidas, e nós devemos tudo isso ao Senhor, pois é o Senhor com a sua graça, com a sua misericórdia, que nos sustenta, que nos levanta com a tua destra fiel. Aleluia. Obrigada por tudo, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Fiquem com Deus e até amanhã.